Na Idade Média, a principal atividade econômica era a agricultura, e eles plantavam de tudo um pouco, então era bem variado. Apesar de se ter moedas, o comércio deles era in natura, então eles realizavam mais trocas, por exemplo, você me dá beterraba e eu te dou cenoura. Mas também não era em toda a terra que dava para se plantar. No manso senhorial, que é onde o senhor fica, por exemplo, dava para plantar. Então os servos plantavam a menor parte do feudo na terra dos senhores e a maior parte na terra deles. Só que isso de forma alguma era benéfico para eles, porque nessa parte eles tinham que plantar muito e ainda assim parte dessa plantação ia para os senhores. Um pouco sobre a agricultura medieval, sobre os instrumentos arado e charruas. Bom, os europeus da Idade Média, eles precisavam aumentar a produção de alimentos para que combatesse a fome e voltar a fazer o comércio, assim como também voltar a morar em cidades. Bom, entre os séculos 5 e 11, a maior parte da população trabalhava no campo, mas mesmo com todo o esforço da população, eles não haviam, produção suficiente e então havia ainda fome naquele lugar. E para multiplicar essa colheita, era necessário produzir técnicas de cultivo, para que pudesse descompactar o solo e para dar a entrada de mais água, luz e calor. Para isso, eles usavam um instrumento chamado arado. O arado ele era um instrumento feito pelo homem, de pau, e puxado pelos homens, e alguns utensílios de pedra. Passaram-se séculos e séculos para que os trabalhos de arrasto do arado parassem de ser feitos pelos homens e passassem a ser feitos por animais, pela força do animal. Com o aparecimento do ferro e o barateamento do ferro, o arado foi melhorado, passando a se chamar também de charrua, onde ele foi aprimorado, feito de ferro, que era mais difícil também de quebrar, de danificar. A charrua é semelhante ao arado, mas rasga mais profundamente a terra e é mais durável. Boa tarde, eu sou a Fernanda Sampaio, primeirona de comércio. Nosso tema é agricultura medieval e o subtópico que vamos estar apresentando hoje é Revolução Agrícola Medieval. Troca de bois por cavalos no arado. Bom, antigamente eles usavam o boi para estar fazendo a preparação do solo, para estar preparando aquele lugar para estar plantando o cultivo, ou seja, o alimento que eles estariam comendo. Mas o boi demorava muito para fazer essa preparação do solo, ou seja, demorava muito e gastava mais tempo e eles não tinham aquele nível de produtividade alto de alimentos. Então eles optaram por trocar o boi pelo cavalo, que aumentou o nível de produtividade e reduziu a força humana na agricultura. Ou seja, não havia mais tantos humanos trabalhando, e sim mais cavalos, porque os cavalos estavam fazendo toda a força, todo o trabalho bruto. Então, eles estariam ali presentes naquela agricultura, tanto no começo da plantação e até o final da plantação. Ferraduras. Uma das primeiras ferraduras que você pode ver aqui na imagem ao lado, essa aqui, ela foi feita no modelo de uma sandalinha. Eles tiveram essa ideia para estarem fazendo essas ferraduras para os cavalos para proteger seus cascos, para que os cavalos pudessem permanecer mais tempo em seu trabalho, sem interrupções de tipo ter que parar para ir trocar de cavalo porque machucou o casco, porque quebrou, essas coisas assim. Então ele foi feito no intuito de proteger o casco de seu cavalo, para que o cavalo durasse mais tempo naquela produção. E aqui do lado também pode ver uma das atuais ferraduras, que agora não são mais modelos de sandalinhas, e sim ferro. Moinho de trigo. Bom, o moinho de trigo foi especialmente inventado porque a safra de trigo tinha aumentado muito, então eles não estavam dando conta de fazer aquilo manualmente, ou seja, estocado no pilão. Eles não estavam dando conta, então inventaram o moinho de trigo.
que economizou tempo, a produção estava rápida, estava pronta mais rápida, né? E também do moinho de trigo foi feito o moinho de água, o moinho de vento e muitos outros mais. Produtividade de ovos e leite. Bom, na safra que foi feita do trigo e muitos outros alimentos, acabou sobrando. Nessa sobra de alimentos da safra foram dados aos animais, como a vaca. Ou seja, a vaca muito mais bem alimentada, ela dava muito leite. E é claro, quando fossem matar ela, né, ela daria muita mais carne também. Igualmente aconteceu com a galinha. Bom, vou falar um pouco sobre rotação bienal e rotação trienal, onde a rotação bienal ela é separada em duas partes, a Terra é separada em duas partes, onde uma é plantada e a outra fica em repouso. Vamos supor que uma parte é plantada cereal e a outra em repouso, e assim, no outro ano, a que estava em repouso passa a ser plantada e a que estava plantada passa a ficar em repouso. Seria assim a rotação bienal. Já a rotação trienal, a Terra é separada em três partes, onde uma fica em descanso e duas passa a ser plantada. No outro ano, a que ficou em descanso passa a ser plantada e aí uma das outras duas passa para ficar em repouso. Sempre vai ser assim, então. Uma descansa e duas plantam. Bom, essas as referências bibliográficas onde eu encontrei o que eu precisava e foi isso. Bom, meu nome é Wesley Pereira Lopes, sou da turma 1º de Comércio. Os legumes fez com que a saúde fosse muito mais comum. Pessoas tinham mais força. Mulheres sobreviviam mais aos partos. Os bebês, crianças, sobreviviam à infância. Pessoas envelheciam, o que não era muito comum afinal de contas. Menos pessoas ficavam doentes. Isso fez com que a população crescesse exponencialmente. A população europeia crescia muito pouco de século em século na Alta Idade Média. Estima-se que no século XI haviam 22 milhões de habitantes na Europa. Aí veio a Revolução Agrícola Medieval. E no século XII havia 25 milhões, no século XIII, 34 milhões e no século XIV, 50 milhões. E esse aumento repentino de população é chamado de boom populacional. A expectativa de vida naquela época era muito baixa mesmo, devido à elevada mortalidade infantil, por causa de doenças e várias outras coisas. Mas se a pessoa chegasse à idade adulta e não houvesse epidemias, as chances de chegar aos 60 ou 70 anos eram consideravelmente altas. Mas depois da Revolução Agrícola, as colheitas eram muito mais fartas e vários servos puderam sair do campo. Alguns foram morar nas vilas e viver da venda do artesanato. Outros foram fazer longas viagens, comprar mercadorias em terras distantes e revender mais caro nas feiras da Europa e viver do lucro.